Salve, salve, minha rapaziada. Alô, diretoria, um grande abraço para todos vocês. Giro Vascaíno na área, pós-jogo, ao vivo aqui exatamente no canal Giro Vascaíno. Antes da gente falar do jogo, chupa, Sormani! Tomou naquele lugar que tu gosta. Falou demais, né? A realidade é essa. Quem muito fala acaba tomando, ó, naquele lugar. Exatamente, Santos tomou a pior goleada da história dele com Neymar a campo. Vasco 6, Santos 0. Eu acho que vai ser a goleada mais histórica desse campeonato brasileiro. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Não vou tocar muito sobre a questão de melhores jogadores, sobre quem se destacou, porque assim, desculpa, eu acho que o placar resume muito bem. O Vasco jogou muito bem. Por mais que se fosse em outros tempos, se fosse outro árbitro, se fosse em outro contexto, talvez o lance do Hugo Moura com menos de um minuto teria feito um desfecho totalmente diferente do que aconteceu hoje. Mas enfim, como nós somos roubados um tempo inteiro, e aquela frase do goleiro Felipe ex-Flamengo, roubado é mais gostoso, então que se virem os inimigos. Realmente nós fomos favorecidos nessa partida. Porque aquele lance do Hugo Moura com menos de um minuto, dando um pé quase no supercílio do Tiquinho Soares, é inacreditável. Enfim, o Vasco precisava dessa vitória. Ontem, Vitória e Juventude empataram em 2-2 e o Fortaleza perdeu para o Fluminense. Então o Vasco era crucial vencer a partida de hoje contra o Santos, que é um candidato a rebaixamento. E como ficou a tabela, o Vasco saiu da zona do rebaixamento com 5 vitórias e o Vitória tem apenas 3. Com a mesma pontuação, mas não é o suficiente. O Vasco ainda precisa de 9 vitórias ainda para ficar tranquilo dentro desse campeonato. Um pequeno resumo da partida no meu modo de ver. A defesa, principalmente o miolo da zaga, não tem condições do Hugo Moura jogar como zagueiro. O Lucas Freitas fez uma partida ok. O Lucas Piton, para atacar é uma maravilha, mas para defender aquelas mesmas circunstâncias, ok. Lateral direito, cara, Paulo Henrique, I love you, Paulo Henrique. O melhor lateral hoje de performance em desarmes se chama Paulo Henrique. Não tem outro lateral que faz a performance em questão de desarmes como o lateral direito do Vasco. Talvez ele poderia ser muito glorificado se ele tivesse talvez no Flamengo, se ele tivesse no Palmeiras, se ele tivesse no Botafogo, se ele tivesse no São Paulo. Talvez ele seria convocado até para a seleção brasileira. Mas como é o Vasco, não sei. Jair, não gosto desse jogador, acho muito lento, mas ele fez uma partida ok. Tietê foi um dos melhores da partidas para mim. A desenvoltura que ele deu no meio de campo foi algo que fez com que o meio de campo do Vasco trouxesse esse dinâmico. E é aquilo que eu vou falar agora. E me desculpe se o torcedor do Vasco ficar chateado comigo. Aí está a prova de quando eu falo que o Verratti não pode ser absoluto no comando de ataque. Tá aí, ó. O Vasco sem o centroavante, com um ataque móvel. Olha só o que ele fez. É lógico que eu não vou colocar como parâmetro o Santos. A defesa do Santos é uma merda. Se a gente botar ali o pessoal da esquina que está batendo a peladinha do final de semana, a gente consegue fazer gol no Santos tranquilamente. O que eu quero dizer é que não dá para ficar na dependência do atacante Verratti. O Verratti ele foi muito importante para o Vasco em determinadas circunstâncias, mas ele não é intocável do time. Quando o Vasco precisar de ter um poderio ofensivo maior, ele tem que ser sacado do time sim. Ele tem que sair do time.
Não existe no contrato lá que ele é vitalício no time titular, que ele não pode ser substituído. Não pode existir isso. Se tiver existido isso, isso é uma maluquice da diretoria. Então, o Verratti tem que ser sacado. Ponto. É só você ver hoje como o Coutinho ficou livre. Por quê? Porque ele não tinha aquele centroavante fixo. David, para mim, foi uma das melhores partidas e é um reforço caseiro que o Vasco recebeu. De contrapartida, o Vasco está numa dificuldade enorme para contratar os pontas. O Nuno Moreira fez uma partida ok, mas vem caindo muito de rendimento no segundo tempo a parte física. Ryan, mais uma vez, eu tenho o nosso amigo Josias, que está lá no grupo, eu sempre pego no pé dele. Josias, critica mais o Ryan, é assim que eu gosto, porque é o único jogador que realmente não tem medo de partir para o ataque. É o único jogador que vai em cima para fazer gol. Então ele hoje é o destaque do Vasco dentro desse time que está brigando para não cair. É o Ryan. E se o Vasco vender o Ryan agora, aí, meu irmão, realmente vai ser Série B. Porque o jogador que vem evoluindo na mão do Fernando Diniz, que o Ryan era um jogador sonolento com Carille e outros treinadores, com o Fernando Diniz, aquela pilha ali no pezinho do ouvido, meu irmão, aquilo ali muda qualquer tipo de jogador, basta o jogador também querer. Então, esse é apenas um resumo, tá? De que eu vou. E para mim, o craque que fez 2 gols, poderia ter feito mais. Gosto e quero ver mais isso do Coutinho, tá? Pelo custo-benefício que o Coutinho ainda deve muito ainda, mas foi uma excelente partida do Coutinho nesse enfrentamento aí contra o seu amigo Neymar, mas, enfim, alguém tem que chorar. Chorou o Neymar no final da partida, lógico, nunca passou na cabeça dele que ele voltaria ao futebol brasileiro e tomasse uma goleada de 6-0 dentro do estado, né? Não era no estádio da Vila Belmiro, que talvez se fosse na Vila Belmiro, eu acho que a porradaria comeria solta no final do jogo. Enfim, Vasco 6, Santos 0. Próxima partida contra o Juventude, quarta-feira. Aí sim, o que fez hoje tem que fazer quarta-feira. Porque lá do outro lado tem um time que está brigando para sair do rebaixamento. Tem o vovô Nenê com 43 anos de exposição, com Tadalafila assim, ó, a tronca. E tem também mando de campo, que faz total diferença para o Juventude. Então isso aí que aconteceu hoje tem que acontecer também contra o Juventude, tá? Não ser esporadicamente só no Morumbi, tá? Porque se for assim, todos os jogos do Vasco com mando de campo vai ter que jogar no Morumbi então. Porque com o Morumbi 2-0 contra São Paulo e contra Santos é caixa, é 2 vitórias, como o Fernando Diniz colocou, vitória Vasco, o Vasco venceu e vamos lá. Uma vitória importante, mas falta muito ainda para sair da zona da degola. Um grande abraço para todos, quem estiver aí assistindo, deixa o like, se inscreve no canal, comente aqui quem foi para você a melhor da partida. E mandem aquela mensagem gostosa para Fábio Sormani, que esculachou o Vasco antes da partida, falando que tinha mais de 50 mil torcedores. Mande a sua mensagem para Fábio Sormani. E eu só digo, chupa Sormani, chupa Sormani. Como eu gosto, é na Série B o Atlético Paranaense se fuder e o Santos agora também se fudendo por conta dessas pérolas da internet. Um grande abraço, tamo junto, saudações vascaínas, até amanhã.